Fala povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser, para mais um vídeo de Book Haul, dessa vez um Book Haul de junho, que vai chegar aqui bem atrasado, né? Sobre maio já chegou atrasado, esse aqui tá chegando mais atrasado ainda, vou tentar não atrasar tanto do Prime Day. Então, de maio a gente teve lá Book Friday, foram bastante livros, né? Se vocês me recordam, acho que foram 19, 20 livros. Dessa vez tem menos, nós temos aqui 4 livros novos, 3 livros usados e 2 quadrinhos. Então vamos falar sobre eles brevemente. O vídeo de julho vai ter bastante coisa, que nós tivemos aí a Prime Day, fui em sebo, ganhei presentes, enfim. Bora então. Começando então com A Sombra do Torturador, do Jane Wolfe. Cara, eu tô muito feliz que isso daqui saiu aqui no Brasil. Eu achei que era quase impossível sair, porque o que eu ouço falar da complexidade desse livro lá fora não tá no gibi. É uma fantasia / ficção científica, a gente tá aqui num mundo distópico, com, se eu não me engano, com sobras de tecnologias do passado também, mas é uma saga que dizem ser muito enigmática, né? Assim, de difícil compreensão, de necessidade de releituras. Primeiro, uma crítica aqui a Morro Branco. Serão 4 volumes. Todos os volumes são assim mais curtinhos. Esse daqui deu 350 páginas, nem isso. Tem uma diagramação boa aqui, tá? Tem uma boa diagramação. Lá fora, esse livro aqui ele já é mais comumente lançado em forma de duologia, né? Então eles fazem 2 livros em um. E aqui a Morro Branco decidiu lançar ele nesse formato de quadrilogia ainda. Por que eu não gosto muito disso? Porque quanto maior a série, galera, maior a chance dela ser cancelada no meio, dela não ser completa. Se ela lança 2 em 1, ia ficar um pouquinho mais caro? Ia. Mas mesmo que fique um pouquinho mais caro nessa compilação, o valor por livro, o valor que sairia dividir isso por 2, né, contando que tem 2 livros lá dentro, acaba valendo a pena. E estanca mais a perca de leitores entre um volume e outro, e você diminui a chance da série ser cancelada. Já tô divergindo aqui do vídeo, né? Mas é sabido entre as editoras que entre cada volume você perde mais ou menos de 20 a 30% do público, porque a pessoa lê o primeiro, não gosta, mais ou menos de 20 a 30%. Não vai gostar e não vai comprar o segundo. E aí imagina você ter essa perca aí em 4 livros, né? O quanto você não perde. Enquanto se você lança em 2 volumes, a perca é menor. Então vamos torcer para Morro Branco completar. A Morro Branco que, cara, ela tem estado horrivelmente nos últimos anos. Muita gente atribui isso à compra dela pela Alta Books, que já até saiu aqui, né? Mas que eu saiba, ela já vem abandonando séries assim muito antes da Alta Books comprar ela, né? A do Ian Banks, a do Adrian Tchaikovsky, a da Ascensão de Senlin. Acho que eu tenho umas 3, 4 séries abandonadas pela Morro Branco aí, ó. Abandonadas há 3, 4, 5 anos já. Então eu não atribuo só essa compra não, mas vamos torcer, né? Vamos torcer que dê certo. Fiz questão de comprar aí, apareceu esse aqui eu peguei no Mercado Livre, tava lá já com 30% de desconto, tem um cupomzinho lá, saiu um bom preço, saiu por quase 50% já, então valeu a pena, lançamento desse ano, bem recente. Vamos à sinopse, eu falei bastante já, né? Assim começa uma das histórias mais celebradas da literatura fantástica, repleta de mistérios, temas profundos e uma prosa fascinante. Acompanhe a jornada de Severian pelo grande mundo de Urt. Criado na guilda, Severian é um aprendiz de torturador, com uma carreira excepcionalmente promissora à sua frente. Até o momento que ele se apaixona por uma de suas vítimas, a bela jovem e nobre Castelantila. Por amor, Severian contraria suas obrigações no ofício e aceita ajudá-la. Como punição, ele é expulso da guilda e de sua cidade natal, sendo exilado na distante metrópole de Trax, carregando com ele pouco além do que a lendária espada Terminus Est. Ao longo do caminho, Severian precisa aprender a sobreviver em um mundo de fronteiras mais amplas, um mundo em que ele já fez tanto aliados quanto inimigos. É quando uma estranha joia cai em sua posse, o que só faz com que seus inimigos o persigam com uma determinação ainda maior. E que eu me lembre, tá? De ver os gringos falar. É realmente um futuro meio distópico, meio fantasia, meio ficção científica. Então eu tenho muita curiosidade de ler isso aqui, mas eu provavelmente vou pegar pra ler só quando já tiver saído aí mais volumes, tá certo? Então fica o pedido, Morro Branco, por favor, não abandone. A outra crítica, eu não gostei dessa capa, não da descrição. Eu não gostei que eles colocaram uma capa meio emborrachada, que agora que tá novinho é uma delícia, né? Mas com o tempo, isso daqui é difícil de você tirar, colocar na estante, com o tempo ele vai pegando uma sujeira. Cara, não gosto muito mesmo. O próximo, então, é
Os Náufragos do Wager, do David Grann. Acho que já é o terceiro ou quarto livro desse autor que está aqui no Brasil. Ele fez o Assassino da Lua das Flores, que virou filme, né? E A Cidade Perdida, que também tem filme lá com o Jack Boy, do Sons of Anarchy, né? Assassinos da Lua das Flores. Isso aqui é uma ficção histórica que vai contar então a história desse nau que foi feita para perseguir um barco espanhol que estava cheio de tesouro. Vamos ler a sinopse. Gostei bastante disso aqui. Fenômeno de público e crítica, baseados em relatos primários, diários de bordo, correspondências, anotações pessoais, registros da corte marcial, do almirante e do governo. Graham constrói um livro espantoso e eletrizante. Cadê a sinopse? Tá na orelha? Na orelha, vamos lá então. Em 28 de janeiro de 1742, uma embarcação precária de madeira, com as velas rasgadas, apareceu na costa brasileira. Lá estavam 30 homens famélicos, à beira da morte, com uma história assombrosa para contar. Eram sobreviventes do Wager, ou Wager, um navio britânico que partira da Inglaterra 2 anos antes, com a missão de capturar um galeão espanhol repleto de tesouros, mas naufragara em uma ilha deserta na costa da Patagônia. Os homens, depois de construírem a nau improvisada, navegaram cerca de 5.000 quilômetros por mais de 100 dias e foram aclamados por sua bravura. Nossa, parabéns. Até que, 6 meses depois, outro barco ainda mais frágil aportou no Chile, com apenas 3 homens a bordo e uma narrativa totalmente distinta. Ao chegarem à Europa, afirmaram que aqueles 30 marinheiros não eram heróis e sim amotinados. Com as contra-acusações do primeiro grupo, ficou evidente que, enquanto estava presa na ilha, a tripulação não conseguiu manter a hierarquia naval e, diante da fome e de temperaturas extremas, grupos rivais emergiram tentando dominar a região. Em resposta às acusações de traição e assassinato, o almirantado convocou uma corte marcial para determinar quem estava dizendo a verdade. O conflito de versões era questão de vida ou morte, já que a pena para amotinamento era a forca. Isso daqui me lembra muito um outro livro que eu adoro, que é A Incrível Viagem de Shackleton, que tem um tema muito parecido. A gente vai ter lá um naufrágio também, né? Mas dessa vez é um naufrágio na Antártica. E, galera, os caras ficaram lá, acho que se não me engano, por 1 ano eles ficaram naufragados lá e não houve motim. Não houve motim. Agora você ouve com essa relação que nós tivemos aqui. E os caras conseguiram sobreviver, passaram 6 meses no escuro na Antártica, conseguiram fugir de lá, conseguiram buscar ajuda, foram retratados como heróis, etc. Então, assim, histórias completamente opostas, que foi uma das coisas que me fez querer muito ler esse livro aqui. Até pra gente ter essa comparação. Incrível Viagem de Shackleton, livro que eu recomendo demais que vocês leiam. Próximo livro, Médico de Homens e de Almas. Esse daqui eu comprei para participar da leitura coletiva agora de agosto, lá no canal do Rodrigão 1002. É um livro que para mim é bem fora da curva, dificilmente eu compraria algo nesse sentido. Vai contar aqui então a história de São Lucas, da escritora Taylor Cadwell. Ela está meio em alta recentemente, né? Tenho visto bastante canais aí falar sobre ela. Acho que a Tatiana Feltrin até lançou um vídeo recentemente de crítica sobre o livro, né? Mas assim, esse livro aqui até já está me inspirando aí a voltar à minha leitura da Bíblia, né? Que eu estava acompanhando justamente a Tatiana Feltrin. Ela estava fazendo aquela leitura literária da Bíblia, né? Acho que eu acompanhei os 6, 7 primeiros meses, mas parei. Minha Bíblia era bem ruinzinha, bem antiga, assim, no começo dos anos 90. E só de ter comprado esse livro e começar a dar uma folhada nele, me deu vontade de refazer começar novamente essa leitura, só que com alguma Bíblia de estudo aí. Acho que eu ouvi falar que aquela Thomas Nelson é muito boa, já tá lá favoritado, vamos ver se baixa de preço, talvez eu pegue ela algum dia. Mas é isso, então aqui a gente vai ter, a Bíblia apresenta São Lucas como um médico de coração generoso, um homem instruído, autor de um dos evangelhos e do livro de Atos. Lendas antigas o descrevem como uma pessoa fora do comum, a quem são atribuídos milagres e prodígios antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Em Médico de Homens e de Almas, Taylor Cadwell combina essas duas imagens de um dos ícones mais importantes da igreja cristã primitiva, caracterizada pela constante preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. Durante anos, a autora pesquisou a vida e as obras de Lucas e a descreve de forma romanceada num livro rico em detalhes históricos de narrativa emocionante. Então tô bem empolgado para isso daqui. É um calhamacinho, viu? Um calhamacinho aqui de mais quase 700 páginas, 690 e poucas. Não gostei muito da diagramação. Olha aqui em cima, não sei se é um defeito meu, mas olha, quase que mais um pouco os caras cortam a primeira linha aqui do livro, lá embaixo tem bastante espaço. Tem uma versão nova em capa dura, então isso aqui está eternamente em promoção, estão desovando bastante.
último livro novo foi um presente da minha digníssima. Ela, acho que se eu não me engano, ela viu algum podcast com a participação do Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles é cientista brasileiro, né, que fez aquele robô lá na Copa 2014, dá o chute inicial da Copa do Mundo e tudo mais, né? E ele tá com esse livro aqui, esse romance de ficção científica, Nada Mais Será Como Antes. Uma ameaça sem precedentes, uma rede de conspiradores poderosos e dispostos a tudo. E apenas uma neurocientista e um matemático podem salvar a humanidade. Fiquei bem curioso com isso daqui. Acho que, cara, se for pensar, eu tenho bastante fantasia nacional, mas ficção científica nacional, eu precisaria parar e dar uma olhada aqui nas minhas caixas que mais que eu tenho. Acho que eu tenho contos de ficção científica nacional e só. Livro mesmo, assim, acho que eu não tenho nenhum, é o primeiro. Então eu tô bem curioso com isso daqui. E ela sabe que eu gosto bastante de ficção científica, né? Então ela resolveu me presentear. Então aqui, ó. Em um mundo que já começa a colapsar pela falta de cuidado com o meio ambiente, uma catástrofe sem precedentes na história moderna se aproxima, trazendo consigo o poder de destruir toda a civilização eletrônico-digital. Momentos antes do impacto, um matemático, uma neurocientista, tio e sobrinha, tentam lidar ao mesmo tempo com seus dilemas pessoais e o possível colapso do planeta. Em paralelo, uma enorme conspiração mundial com seus próprios interesses e ambições está disposta a controlar as mentes e o destino da humanidade. Cara, fiquei bem interessado nisso daqui. É um livro bem gostosinho do Planeta Minotauro. Boa diagramação, boas folhas, boa mancha. Então, fica aí não vou falar que fica a recomendação, mas fica a curiosidade, né? Um livro de ficção científica nacional escrito por um cientista, que é sempre algo positivo. Vamos para os usados, então? O primeiro usado que eu tenho aqui é um livro bem antigo, acho que foi lançado aqui no Brasil em 1970, alguma coisa assim. Peguei de oportunidade por ver alguns gringos recomendaram, porque aqui no Brasil ninguém mais fala sobre, que é Ventos de Guerra, do Herman Wouk. Não Wouk de... enfim, né? Vocês veem aqui. Isso daqui me lembrou muito aquela série Downton Abbey. A gente vai acompanhar aqui, pelo visto, uma família, alguma coisa assim, durante a Segunda Guerra Mundial. Tem uma continuação que chama Lembranças de Guerra. São 900 e poucas páginas, galera. Já teve livro que vocês compraram e quando chegou vocês falaram assim, por que eu comprei isso aqui? Esse aqui foi um deles. Apesar de me deixar muito curioso, a hora que chegou, eu peguei e vi 900 páginas e falei, cara, quando que eu vou ter tempo de ler isso aqui, né? Caramba, mas vamos lá. Até a sinopse fala, olha só. Neste longo romance de imenso êxito nos Estados Unidos, primeiro lugar durante mais de um ano na lista do best-seller, Herman Wouk, prêmio Pulitzer de literatura, revê os 2 anos mais dramáticos do século XX, tomando como palco o próprio planeta. Desde Washington e das capitais da Europa até Pearl Harbor, Ventos de Guerra palpita agitado pelo nervosismo daqueles dias terríveis e decisivos. A vasta relação de personagens inclui Bigodinho, Roosevelt, Stalin, Churchill e tantos outros, além de homens e mulheres comuns, tais como os integrantes da família Henry, tradicionalmente vinculada à Marinha dos Estados Unidos e cujos feitos nunca foram registrados nos anais da história. Uma história revivida por testemunhos oculares, tendo como cenário a Segunda Guerra Mundial, narrativa de primeira classe, um livro de leitura obrigatória. Aí tem aqui dentro, né? Ventos de Guerra é um trabalho de ficção, todos os personagens de aventuras que envolvem a família Henry são imaginários. Entretanto, as referências às histórias da guerra constante nesse romance são verdadeiras. Dados estatísticos, as palavras, os atos em documentos, foram recolhidos de documentos, reduzidos, e papapá. Então, assim, eu gostei muito da temática, gostei muito da ideia, às vezes de pegar algumas coisas meio obscuras assim, mas, cara, quando eu vou ler isso aqui, não tenho ideia, né, de quando eu vou ter tempo de ler isso. Herman Wouk, Ventos de Guerra. É bem difícil achar uma versãozinha que esteja minimamente ok aí, tá? A minha tá bem detonadinha aqui também. Acho que eu paguei R$7, R$8. Então assim, tá barato, né? Tá barato. Tá com vários quebras aqui na lombada. Mas é isso. Olha o tanto de coisa que caiu aqui. Vocês não vão conseguir ver. Nossa, o tanto de sujeira que isso aqui fez aqui. Tá se despedaçando o livro. Cola que tá caindo aqui, ó. Enfim. Depois também em sebo, consegui aqui mais um Robert Ludlum. Para quem não conhece, Robert Ludlum escreveu a trilogia Jason Bourne. E aqui nós temos o documento Holdcraft. Um livro daquela coleçãozinha da Supercellus. Excelente coleção em capa dura. Tem muita coisa aqui. Tem Tom Clancy, Frederick Forsyth. Tem, que mais? Tem Robin Cook. Tem muita coisa legal. Tem James Clavell.
Então tem muita coisa legal nessa coleção aqui, e essa coleção é basicamente de republicações, né? Então eu sempre dou a dica aqui que tá em dúvida em qual edição pegar desses livros mais antigos, se tiver no Super Sellers, pega na coleção do Super Sellers, vai ser a melhor versão. Então vamos lá. Revoltado com as atrocidades cometidas por Bigodinho, 3 homens do alto comando do Terceiro Reich roubam uma extraordinária soma dos cofres nazistas com a intenção de indenizar os sobreviventes do morticínio e seus descendentes. 30 anos depois, Noel Holcroft, um arquiteto americano, é induzido a assinar um estranho documento em Genebra, por ser um dos herdeiros da fabulosa quantia. Para liberar o dinheiro, bastaria a assinatura dele e de mais 2 outros herdeiros que deveriam ser encontrados. Mas tudo não passa de uma farsa. Ao assinar o papel, Noel não só estaria assinando sua sentença de morte, como contribuindo com um plano que envolve governos do mundo inteiro e é capaz de comprometer o futuro da humanidade. O documento Holcroft é mais um empolgante romance de Robert Ludlum, autor de Operação Heinemann e Gêmeos Não Se Amam, e principalmente trilogia Jason Bourne. Gostei muito dessa capa aqui, belíssima. Essa Supercell sempre tem uma boa diagramação, capinha vermelha, bonitinha e tudo mais. Então é isso. Próximo foi aqui uma recomendação também lá do canal do Rodrigão 1002, e onde sempre que ele fala assim: bom dia, comprem Criança 44. Cara, fala disso daqui o tempo inteiro. Já vi tanta gente lá comprando esse livro e eu também fui atrás. Mas olha, pô, a gente tem aqui um livro de ficção, de thriller, de investigação, que se passa na Rússia comunista. Eu tenho um outro livro assim, que é o Parque Gorky, né, que é uma série lá de um detetive. Cara, então assim, agora eu já tenho 2 séries mais ou menos que se passam na Rússia Soviética, que deve ser curioso demais a gente ver a burocracia que esses caras devem ter que enfrentar para fazer aí uma investigação, né? Criança 44 revela o talento e a classe de Tom Hobbs Smith logo nas primeiras páginas, transportando o leitor de volta aos dias sombrios da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Em seu romance de estreia, ele leva o leitor à opressora Rússia de Stalin, marcada pela mão forte do Estado. Quando o corpo de um menino é encontrado sob os trilhos de uma ferrovia, o agente Liev Demidov se surpreende ao saber que a família do garoto está convencida de que houve um assassinato. Os superiores do oficial lhe dão ordens de ignorar o assunto, e ele é obrigado a obedecer. Mas algo lhe diz que as coisas não são tão simples assim. Agora ele está determinado a encontrar a verdade por trás do terrível crime. Então aqui, ó, puta, vai ser tranquilíssimo de ler, assim, bem, diagramação bem tranquila. Então, ó, tem um mapa aqui bem legal, isso aqui foi comprado no sebo. Tem um mapinha bem legal aqui na guarda. Acho que é onde vai acontecendo aqui os assassinatos, né? Aqui o nosso Tom Rob Smith, que ele ajudou a já produzir algumas séries também, se eu não me engano. Acho que tá escrito aqui. Vamos ver. Teve direitos de adaptação para o cinema comprados pelo cineasta Ridley Scott, de Blade Runner e Gladiador. Isso aqui são 3 livros, tá? Eu já consegui o segundo também, mas o segundo vai entrar no vídeo de julho, né? Aí vai ficar me faltando o último livro, que é o Agente 6, se eu não me engano. Criança 44, Tom Hobbs Smith. Recomendação é do Rodrigão 1002, que acorda e dorme falando: compre Criança 44. Agora aqui nos quadrinhos, nós temos aqui um Tex, que eu adoro Tex. Gosto dessa coleçãozinha aqui que a Panini lança. Tex, O Passado de Carson. Carson é esse senhor aqui, é um cara mais velho, braço direito do Tex. Desde do que o Tex era jovem, o Carson já fazia parte dos Rangers. Olha aqui a guarda. A gente vai ter uma historinha aqui sobre o seu passado, como bem dito, né? Essa aqui é uma recolorização, tá? Porque essa história foi originalmente publicada em preto e branco. Na grande maioria das vezes, eu não gosto muito dessas recolorizações que a Bonelli faz. Eu acho que ficam umas cores meio lavadas, mas nessa edição aqui tá muito bonita. Eu não sei se é pela alguma coisa que a Panini fez, ou se é porque aqui a gente tem um traço muito mais detalhado, né? E aí as cores se sobressaem, a gente tem bastante coisa de cor. Mas muitas das vezes, assim, alguns que eu tenho colorido, as cores ficam bem, bem lavadas, assim, eu não gosto tanto. As histórias mais recentes, eles já estão fazendo um outro tipo de recolorização, que na minha visão tá ficando bem mais interessante. Então, eu gosto muito de Tex, eu gosto muito de faroeste, né? Então vamos a uma breve sinopse aqui, ó. Em Tucson, Arizona, Kit Carson encontra um recorte de jornal com o anúncio do enterro de um tal Ray Clemons, em Bannock, Montana.
Quando Tex e seu filho chegam à cidade alguns dias depois, descobrem que o velho parceiro partiu sem esperá-los. Durante a viagem ao Montana, Tex conta ao seu filho uma aventura vivida por Carson 25 anos antes, quando Ray Clemons era xerife em Bannock e na região espalhava terror o Bando dos Inocentes. Agora os sobreviventes do bando se reúnem e voltam à cidade abandonada de Bannock. Eles querem se vingar do ex-chefe xerife que muitos anos antes traiu o grupo e abandonou seus membros aos vigilantes. Cara, assim, então, gosto muito de Tex, de ler bastante coisa. E o bom de Tex é que você pode pegar, assim, qualquer história e ler. Ela não tem uma cronologia exata. A maioria das histórias elas são fechadinhas. Então, fica a recomendação de Tex. Essa coleção da Panini aqui é uma boa porta de entrada, tá? E por fim, uma fantasia nacional. Há muito tempo eu tô querendo isso daqui, mas era difícil pegar. Bracan, do Mozart Couto. Nós temos aqui um Bárbaro Nacional. Belíssima edição, olha só. Essa edição aqui ela é vendida em 2 formatos. Nesse formato aqui que eles chamam de tarugo, em capa dura, ou tem uma versão em capa cartão que é dividida em 2, né? E se eu bem me entendi, aqui compila 2 histórias do Bracan e acho que são 4 ou 6, então teriam mais histórias a compilar. Então olha só que é a guarda, bem bonitona. Olha a outra guarda aqui, também muito bonita. Essas artes em preto e branco de fantasia medieval bárbara, assim, cara, nossa, eu adoro esse tipo de coisa aqui. Aqui é uma arte grandona, né? Mostrei errado ainda, tá? Aqui é uma arte que ela abre, olha só. Então é uma arte bem maior. Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Olha aí. Cara, que coisa mais linda, né? Então, vai ser meu primeiro contato com o personagem, vai ser meu primeiro contato com o Mozart Couto. Tô muito empolgado pra ler isso daqui, eu adoro esse tipo de coisa, né? Esse tipo de fantasia, adoro quando os traços dele aqui me lembram muitas histórias. Inspiração do Conan não tem como não ser dito, né? Não sei exatamente a história do personagem, a gente não tem uma sinopse aqui muito boa. Há muitos tempos, um bárbaro de nome Bracan perambulou pelas terras chamadas Conhecidas e tornou-se uma lenda. As histórias marcantes desse guerreiro se passam nas terras geladas do norte, morada de homens cruéis, belicosos e também de criaturas demoníacas e assassinas, filhos de uma época de magia e trevas. Essa edição reúne as seguintes histórias: Bracan, emissário do mal, e Bracan, morte à espreita. Então acho que é isso mesmo, acho que ainda tem mais histórias aí a serem compiladas. Então estou muito empolgado com essa daqui, do Bracan, do Mozart Couto. Vou tentar achar mais alguma arte bonita aqui. Tá inteiro bonita, né? Mas eu quero achar uma. Todas elas estão bem bonitas aqui, cara. Nossa, velho. Olha, essa daqui mesmo que eu já separei. Eu tava querendo achar alguma splash page grandona. Aqui uma. Cara, muito legal isso daqui. Espero que saia. O melhor lugar que eu achei foi no Mercado Livre, também com essa coisa do cupom. Já tava em promoção ainda, tinha um cupom de mais 20%, então assim ficou balé. Cara, tem uma página dobrada aqui dentro. Não, graças a Deus, não. Vamos conhecer este personagem nacional, tá certo? Então é isso. Essas foram as compras aqui de junho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Curta, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram. Neste fim de semana, aí, dias 26 ou 27 de julho, sai o primeiro Bookchef Tour do canal. Então não deixe de acompanhar, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu. Até a próxima. Fui.